Aleluia. Oh, querido, pode sentar no teu lugar. É por isso que a gente se reúne num ambiente como esse. É por isso que a gente crê que, como igreja, o Espírito do Senhor, Ele se move no nosso meio. Amém. Ah, querido, há uma herança que nós precisamos assumir desse tempo de jejum, que é a dependência do Espírito Santo. Não há como andarmos sem que Ele tenha o lugar de honra da nossa vida, o lugar que vai nos dizer para onde ir, nos envolver com a Tua presença. Amém, querido? Deus quer nos conduzir a níveis de experiência com Ele, a entender que o Senhor quer nos mostrar novos caminhos, mas sem Ele não há como. Essa dependência passa por isso. Deus nos posiciona espiritualmente, nos desperta para guerrearmos espiritualmente e dependermos do Espírito Santo, porque Ele vai à nossa frente, Ele vai nos envolvendo, Ele dá ordem aos anjos para ir lutar conosco. É Ele que move todas as coisas, querido. Quando nós entendermos isso, a gente vai percebendo que nós somos apenas um instrumento. E é um privilégio para nós podermos viver nessa dependência do Espírito. Porque é aquele que vai dizer, quando nós talvez estivermos indo para a direita ou para a esquerda, tentando desviar do alvo, é o Espírito que diz, não, o caminho é esse. É isso que depender do Espírito faz comigo e com você. Querido, eu creio que nós estamos entrando agora num tempo de realização, porque não há sentido entrarmos num tempo de jejum, entendermos o mundo espiritual, guerrearmos espiritualmente e não percebermos que o que faz as coisas se moverem no reino de Deus é a ação, é a realização. Quando a gente se volta para Deus, a gente percebe que o Espírito, Ele nos respalda e Ele nos dá autorização para ir. É Ele que nos diz que, vai por esse caminho. Está um monte de eco aí, não está não? Pelo menos para mim aqui está uma azucrinação no meu ouvido. É Ele que vai nos dizendo o que precisamos fazer, mas só há efeito quando nós agimos e decidimos andar. Glória a Deus. Quando decidimos andar por essa presença, por essa fé e agirmos e realizamos. Por isso eu digo para você que é um tempo de realização. A realização, querido, realmente é uma explosão de quando poderes individuais se unem por um propósito. É quando de fato a gente entende que o Senhor nos tocou, o Senhor tem algo dentro de nós, o Senhor nos chama, e quando a gente vai viver o propósito dele, as nossas ações se unem por um motivo só. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Efésios 4. Efésios 4, a partir do versículo 1. Efésios 4, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Até aí.
Por isso que eu digo para você, querido, que há uma explosão quando nós agimos dentro daquilo que Deus colocou em nosso coração. Cada um de nós tem algo de Deus, a nível de dom, a nível de ministério, algo que Deus quer que a gente viva segundo a sua vontade. E quando a gente entende isso, quando a gente se move por uma ação em prol do reino de Deus, quando nós entendemos, eu digo nós porque quando há as pessoas que se reúnem num lugar, a igreja de Cristo, quando se reúne num lugar, a eclésia, que são os santos, que são os separados, aqueles que tiveram um encontro com Deus e que perceberam que Deus os chamou para fora, chamou para viver realmente na dependência dEle. E essa dependência é entender que Ele tem um caminho para você. E quando Deus diz que tem um caminho, é porque Ele te chama com um objetivo. Então, quando eu digo para você que você tem algo que em você é importante, que Deus quer usar você através disso, é porque quando nós começarmos a entender, há uma explosão, e essa explosão se chama o poder que a unidade causa no meio da igreja. Toda realização não dá para realizar sozinho. Saindo do campo da igreja, na sua vida, na minha vida pessoal, não há como a gente caminhar sozinho. É interessante porque quando a gente olha no mundo secular, o discurso que a gente percebe aí, que tem se falado muito, é chamado network, quando você faz relacionamento com pessoas, que esses relacionamentos trazem para você uma direção, um ensinamento, um negócio novo, ou seja, a importância de se relacionar com pessoas, porque isso acaba gerando novas oportunidades, novas experiências para você. Isso é bíblico. Isso é bíblico porque a palavra de Deus diz que Ele plantou dentro de nós uma coisa chamada vocação. Vocação é aquilo que você tem, que eu tenho, que quando nós andamos nessa vocação, alguém é edificado, alguém é abençoado, alguém recebe daquilo que eu tenho para oferecer. Então, quando você vê, por exemplo, esses ministros de louvor adorando ao Senhor, quando eles se permitem ser usados no seu dom, aqui no seu talento, nós somos edificados pelo posicionamento dessas pessoas. Quando nós entendermos isso, nós vamos perceber que igreja é um lugar de relacionamento. Igreja é um lugar que eu preciso me abrir. Igreja é um lugar que eu preciso conviver. Por quê? Porque muito da minha cura está naquilo que o outro fala para mim. Muito da minha libertação está naquilo que o outro faz comigo. Na medida que eu me relaciono com alguém, por mais que às vezes eu me desentenda com alguém, por mais que a pessoa fale algo que eu não gostei, você pode ter certeza que se formos humildes o suficiente, aquilo que aquela pessoa falou tem um fundo de verdade e ela quer tocar, e Deus quer usar essa fala para nos tratar. Até coisas que a gente sente ofendido. Há um poder na unidade, e unidade, eu já digo para você, não é pensar um igual ao outro. A unidade não trata-se da gente pensar todo mundo igualzinho. A unidade não é todo mundo aqui usar uma roupa, todo mundo certinho. A unidade não é isso. A gente vai ver que a unidade é muito mais do que isso. Há algo que vai gerar a unidade, mesmo com pessoas diferentes. Há algo muito maior que faz de mim e de você o entendimento de viver juntos, de respeitar você e de precisar de você. A unidade, ela nos ensina que eu não consigo crescer se eu não viver com você. Eu não consigo viver Cristo, eu não consigo evoluir com Deus, crescer com o Senhor, se eu não conviver com você. A unidade vai dizer para mim que o meu amadurecimento está na convivência que eu preciso ter com você. Achar que eu vou andar sozinho e vou crescer espiritualmente, isso vai completamente na contramão da visão de desigrejados, de pessoas que acham que não precisam conviver com o outro. Porque Cristo, quando Ele nos chama e nos escolhe e constrói a igreja,
lança a igreja através dos apóstolos, ele diz em Efésios também que nós somos uma grande família. Não tem como ser família sem conviver. Não tem como ser família de muitos filhos de Deus se não houver relacionamento. No próprio Éden, a gente percebe que quando o homem e a mulher é criado, eles têm todos os dias um tempo de relacionamento com Deus. De se lançar, a gente não está preocupado com reputação, a gente não está preocupado em quem nós somos, a gente não está preocupado com quem vai achar nada, a gente está preocupado com uma coisa só: o quanto eu me derramo diante dele, do meu Pai, o quanto eu abro meu coração para ele, o quanto eu não estou... E aí tem pessoa que chegou cedo e a pessoa está guardando o lugar para aquele que está atrasado, e tem gente que chegou no horário certo e não pode sentar porque guardou o lugar. Coisas desse tipo. Querendo ou não, querido, a gente pensa às vezes em si, nos nossos. E quando Paulo, ele vai falar que a gente precisa não fazer as coisas com ambição egoísta, ele está justamente dizendo o seguinte: não dá para caminhar dessa forma, não dá para compreender a minha vontade, não dá para compreender aonde o poder da unidade age no nosso meio para que eu me desenvolva, para que as cascas sejam tiradas e possa sair de mim a banana, a identidade de mim, da minha pessoa, quem eu realmente sou, e não as cascas que me norteiam, e não as cascas que tentam me rotular. Quando que o poder da unidade move na nossa vida para fazer com que as coisas se realizem? Quando eu deixo de andar pelo orgulho, pela minha vontade, pelos meus argumentos, para permitir que Deus Pai, o Espírito Santo, a Igreja de Cristo, ela seja realmente uma referência e um canal de fluir de Deus sobre a minha vida. Quando que a unidade ela funciona no nosso meio? Quando nós deixamos de andar pelos nossos próprios interesses e eu começo a pensar no interesse do próximo. Quando eu entendo que quando sou igreja, não se trata mais de se eu tenho mais dinheiro, menos dinheiro. Não se trata mais se eu tenho bens ou não tenho bens. Quando eu sou igreja, nós somos as mesmas pessoas em Cristo. Quando eu sou igreja, eu aqui me torno um com você. Quando eu sou igreja, não nos tornamos maiores ou melhores pelos nossos cargos, pelos nossos títulos. Somos igreja. Quando eu sou igreja, quando eu entendo a unidade, não significa que por causa de títulos, dinheiro, posições, nos tornamos diferentes um do outro. Pelo contrário, quando eu sou igreja, nós começamos a olhar um para o outro e saber que somos um igual ao outro em Cristo. Temos as mesmas deficiências, ou talvez temos deficiências diferentes, é o que nos diferencia. Temos dificuldades diferentes. O que nos diferencia é que nós temos em Deus capacidades diferenciadas que Ele colocou em nós. Sabe por quê? Porque aquilo que eu sou bom fortalece no que você é ruim. Aquilo que você é bom me fortalece no que eu sou ruim. A gente é corpo porque aquilo que eu tenho de melhor faz você se tornar melhor. Aquilo que você tem de melhor me torna melhor. A gente é uma igreja, é um grupo, um corpo de Cristo, porque quando a gente percebe que o Espírito ele está conduzindo a nossa vida, a gente apenas se permite ser usado. Sabe o que acontece, querido? Sabe qual é o poder da unidade no nosso meio? É quando a gente começa a se desfazer do nosso próprio eu, dos nossos próprios orgulhos, do nosso próprio egoísmo, da nossa própria vontade, para entender que igreja é o lugar que eu olho para o outro e não para mim mesmo. Igreja é um lugar que não olho para mim, olho para quem está do meu lado. Igreja é um lugar que eu tenho que orar para quem está do meu lado, não orar só por mim. Igreja é um lugar que eu não posso só orar pela minha família, eu tenho que orar para a família do outro. Igreja é um lugar que quando eu adoro, não é adorar só para mim, é adorar para todos. Todos precisamos adorar, todos precisamos estar juntos. Igreja é um lugar que eu preciso de estar com você. Igreja é um lugar de convívio, de relacionamento. O poder da unidade gera realizações. Por quê? Porque a gente vai junto um com o outro, se permitindo agir, fluir, acontecer a partir da vocação que foi dada a você. A realização, ela vai acontecer quando nós entendermos que não é vir para cá para receber, mas é para dar. Não é vir para cá só para sentir, mas para poder fazer outros sentirem.
A coisa vai mudar na nossa vida pessoal quando eu paro de olhar só para mim e começo a olhar para o outro. Querido, igreja é um lugar que gera unidade. E essa unidade não se trata de pensarmos iguais. Se trata de entender que quanto mais eu me abandono os meus caprichos, as minhas vontades, os meus argumentos, eu quero saber o que Cristo quer para nós e para a igreja. É quando a gente se alegra com o que Deus se alegra. É quando a gente se alegra com o que Deus está se alegrando. É quando a gente se motiva com o que Deus se motiva. Se é que Deus precisa se motivar. Só uma forma humana de expressar. É quando eu entendo que a minha vida é estar vivendo e vendo a felicidade do outro. O poder da realização, a realização que está para acontecer, ela não é simplesmente um mover somente que vai fazer com que as nossas vidas pessoais mudem. Mas entender que quando eu começo a olhar para a necessidade do outro, automaticamente Deus cuida da minha necessidade. Essa semana aconteceu uma coisa muito louca e que me chamou a atenção. Por causa de um rapaz que apareceu domingo passado, pedindo comida, não tinha nenhuma comida na igreja de alimento, né? E uma irmã falou comigo se poderia ajudar para arrecadar, tudo bem. Eu sei que eu não sei nem quem escreveu o texto, eu não sei quem escreveu o texto, botou meu nome, eu só sei que foi feita uma mobilização no meio da igreja, um tal de chegar alimento a semana inteira. Eu falei, meu Deus do céu, gente, que coisa louca. E aí Deus falou comigo, é aí que é a questão. É aí que é a questão. Comece a falar das necessidades que tem acontecido nesse lugar. Porque se você não falar da necessidade, quem tem a solução não vai se manifestar. Eu falei, entendi. Eu não sabia. Eu acho que Deus deve olhar para mim às vezes e falar assim, mas esse garoto é meio lerdo, hein? Eu acho que ele fala, eu acho que Deus fala essas coisas assim. Ele tem paciência, misericordioso, a gente sabe tudo disso. Mas deve olhar assim, rapaz, mas os bichinhos são difíceis, hein? Demorou a entender o negócio. E Deus ministrou meu coração justamente isso. Há um poder quando necessidades surgem e pessoas se levantam para buscar e resolver necessidades. Há algo que se acontece no meio da igreja, é como se Deus falasse, há algo que acontece no meio do meu povo, quando as necessidades são colocadas. Manifesta as necessidades, porque há pessoas com soluções esperando elas. Eu falei, entendi. Há um poder realizador, querido, quando nós entendemos que nós somos os solucionadores de muitas coisas que precisam acontecer no nosso meio. E muitas soluções pessoais estão na realização que nós vamos ter nas coisas dos outros. Quanto mais eu cuido dos outros, quanto mais eu me interesso pelas necessidades dos outros, como Paulo diz aqui, ele vai cuidando de nós. Quanto mais eu convivo com pessoas, mais eu sou tratado. Quanto mais eu convivo com pessoas, mais eu sou confrontado. Me relacionar me faz evoluir em Cristo. Se você não gostar da palavra evoluir, você pode dizer desenvolver. Aqui dá no mesmo. Quando eu me relaciono como igreja, acontece isso. O que eu quero dizer para você? Muitas soluções que você precisa hoje estão em alguém do teu lado. Muitas coisas que você precisa na tua vida, querido, está na convivência com os irmãos. Está na convivência com pessoas. As pessoas, elas têm muito o que dar para nós. Nós somos homens e mulheres ricos, cheios do Espírito. E com palavras às vezes simples, mas que nos dá direção e nos alimenta de forma que muito grande. Deus quer nos fazer, querido, sair das nossas caixinhas. Deus quer nos fazer com que a gente comece a se mover no meio dos nossos irmãos. O poder da realização que vai acontecer na nossa vida é o poder da unidade que gera que quanto mais eu convivo com outras pessoas, quanto mais eu quero estar perto das pessoas, é onde a multiplicação acontece. É onde Deus manda pessoas, é onde Deus começa a perceber que nós queremos resolver problemas dos outros. Muitos dos nossos problemas hoje, que são bem aguçados, que são bem potencializados,
são resultados de nós termos nos estacionados na nossa própria vida. Os nossos olhos focaram somente em nós. Sabe aquela coisa que quando a gente ouve o problema do outro, a gente vê que a gente não tem problema nenhum? É mais ou menos nessa linha. Muitas coisas que nós estamos vivendo é porque passamos a olhar somente para o nosso umbigo. E a gente não entendeu que a grande prosperidade do Senhor, quando eu falo prosperidade, é Deus movendo em todas as áreas para a nossa vida. Ela está relacionada quando eu me abro para abençoar alguém, para amar alguém, para conviver com alguém, para ouvir alguém, para ajudar alguém, para estar com alguém, para conviver com alguém, para se relacionar com alguém. Construir relacionamentos. Construir relacionamentos. Deus está nos chamando, querido, para sentarmos e convivermos um com o outro. Sentarmos e tomarmos um café, se você gosta de café. Sentarmos e convivermos. Porque o poder da realização está justamente nisso. Muitas das coisas que precisam ser desafogadas dentro de você está numa boa conversa com o irmão em Cristo. É conversa, não é fofoca. Não é sentar para falar da vida do outro, é sentar para falar da sua própria vida. É sentar, querido, para poder conversar. Que sente com quem você tem mais intimidade, ou que você tenha talvez mais confiança. Talvez seja um tempo não só de você sentar para receber uma conversa com alguém, mas que você seja o ouvido para alguém. O poder realizador, ele acontecerá, ele vai acontecer quando nós deixarmos nas nossas ambições egoístas, a nossa vaidade, sermos humildes para considerar os outros superiores. Sabe o que é isso? Considerar os outros superiores? Não importa se eu tenho título, não importa se eu tenho faculdade, não importa se eu tenho leitura de livro, não importa se eu tenho argumento. O que importa é que às vezes, quando eu sou humilde para sentar com alguém, essa pessoa me ensina. Essa pessoa me ajuda. Essa pessoa fala. Essa pessoa, ela é usada por Deus. Porque quando eu estou em Cristo, no meio da igreja, nada dessas coisas me tornam maior do que ninguém. Somos somos uma mesma família, somos filhos. Querido, o lugar que quebra as desigualdades tem que ser a igreja. O lugar que quebra as desigualdades tem que ser o viver igreja. Porque nesse lugar não importa os seus títulos, não importa o seu dinheiro, não importa o seu carro, não importa a sua beleza, não importa nada, porque nada dessas coisas te tornam alguma coisa em Cristo. O que nos torna um em Cristo, o que nos torna cheio do Espírito, é a mesma coisa para todos. Por isso Paulo começa essa palavra dizendo, é um só batismo, um só Espírito, um só Pai de todos, um Pai em todos, é só Ele que move tudo em todos. Não há nada que possa nos deixar um pouquinho melhor do que o outro. Não se trata de melhor ou pior no reino de Deus. Se trata de entendermos que somos um em Cristo. Aonde está a unidade? Quando eu entendo que tudo que somos é Cristo, que tudo que temos, que tudo que vivemos é Cristo. É Ele que nos faz vivermos, é Ele que nos faz sentirmos a presença, é Ele que nos corrige, é Ele que nos trata, é Ele que nos cura, é Ele que move, é Ele que é o nosso Pai, o nosso amado da nossa alma. Ele é tudo em todos. Quando a gente entende isso, Ele está num ambiente favorável para as coisas acontecerem. Ele está num ambiente que as pessoas querem estar, porque todos não estão preocupados com o que têm, todos não estão preocupados com suas agendas, estão preocupados com o que o Espírito de Deus quer fazer no nosso meio. Igreja é lugar de coisas espirituais, igreja é lugar da manifestação do Cristo pela presença do Espírito Santo. Igreja é um lugar onde nós entendemos a revelação da palavra. Deus quer nos trazer correção a respeito do que é ser igreja. Porque só vai acontecer coisas quando nós somos igreja. E igreja é isso. É quando eu sou humilde o suficiente para sentar com pessoas que não são como eu. É quando eu tenho a coragem de quebrar o orgulho dentro de mim, que tem conhecimento absurdo, que tem uma intelectualidade absurda, mas senta com o MC Cross para sentar com ele e conversar besteira com o MC Cross.
Tem um monte deles aí. Tem um monte de gente assim, que fala lé com cré. E daí? Isso é lugar de igreja, é lugar de gente de tudo, qualquer maneira. Nós precisamos entender, querido, que Deus quer quebrar orgulhos dentro de nós. Que sejamos humildes para olhar o outro como superior a mim. Quando eu me chegar perto de você, eu preciso entender que você é melhor do que eu. Você é superior a mim. É o que Paulo está dizendo. Não somente, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ora, aí vem o ponto-chave. Versículo 6, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Querido, pelo amor de Deus, se ele abriu mão de ser Deus para tornar-se semelhante a um homem, por que nós não queremos abrir mão de nós mesmos para se tornar como Ele é? Se Ele abriu mão de tudo que Ele era, para se entregar, para que nós pudéssemos ter o privilégio de ser igreja, de ser salvo, de ser curado, de ser transformado, de usufruir da presença, de sermos transformados em todos os sentidos. E nós, às vezes, queremos manter nossas reputações, manter nossos títulos, como se fôssemos melhores do que os outros, como se a vida em Cristo fosse mostrar que nós somos superiores aos outros por tudo aquilo que conquistamos, como se os nossos bens materiais tornassem você melhor do que o outro, como se a sua identidade fosse definida somente por resultados financeiros, intelectuais e coisas mais. Isso não é evangelho, isso não é vida com Cristo. A vida com Cristo é eu ser definido porque Cristo diz que eu sou isso. Então não posso ter nada disso que você falou, Júnior. Pode, desde que tudo isso esteja regendo a tua vida. Você não é definido pelo que tem, mas pelo que você é somente isso. É só isso, gente. Às vezes a pessoa me entende mal, como se eu fosse contra que riqueza, essas coisas todas. Pelo amor de Deus, gente. Se eu pudesse, eu usava só roupa de marca, andava com um carrão, tudo mais, gente. Você acha que não? Você acha que é viajar para onde? Para Alcântara? Na orla do Rio Alcântara? Claro que não, cara. Quer morar onde, Júnior? Acapulco, Búzios, sei lá onde você quiser, melhor lugar para você ver aí, na sua referência melhor. De repente a minha está muito fraca. Claro que não, gente. Agora, nós não podemos ser definidos por essas coisas, é só isso. É só uma questão de identidade. Sabe por quê, querido? Porque quando a gente chega aqui, porque quando a gente vive com as pessoas, o que define a gente é a presença, o que define a gente é a identidade de Cristo, é o amor que eu tenho pelo outro porque Ele teve por mim. É o que faz as características, é o que faz a unidade, é o que faz sermos um, é o que faz sermos apaixonados um pelo outro, é o que faz brigarmos para sermos tratados um com o outro, é o que faz a gente conviver mesmo sendo pessoas diferentes. É isso que é. Daqui a pouco, querido, se nós não entendermos o que é Cristo, o que é a igreja, vai ter que ter o lado de quem é de esquerda e o lado de quem tem a direita. Ano que vem então vai ser uma briga danada. Vai ter que ter aqui, quem é de direita senta do lado de cá, conservador. Quem é de esquerda senta aqui, progressista. Quem é a favor do fulano é esse aqui, quem é a favor do ciclano é esse grupo aqui. Porque o pau vai cantar. Porque o que rege são só questões políticas. Você tem o direito de pensar politicamente e deve pensar politicamente. Mas o que Cristo rege em nossas vidas não pode perder. Se suas amizades, suas relações com os irmãos estão sendo perdidas por causa de política, você está perdendo isso. É só isso, querido. Deus está querendo nos trazer entendimento do que é unidade, o que é ser igreja. Porque senão não tem como. Sabe quando que uma mãe
ela se torna mãe? Quando ela gera um filho. Óbvio, né? Pois é. Uma igreja só é igreja quando ela entende que ela está gerando filhos. Igreja. Quando ela se vê, querido, como noiva. Quando ela se vê como co-participante das coisas de Cristo. Quando ela olha para o lado e sente a dor do outro. Quando ela olha para o lado e tem compaixão pelo outro. Quando ela começa a chorar e orar pela vida do outro. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Então que nós sejamos igreja de fato. Por quê? Porque a realização virá quando nós assumirmos os nossos papéis como igreja. Igreja não é um lugar que você senta para ouvir. Igreja somos nós que manifestamos a presença, o Espírito. A igreja é você, querido. E aí, como é que eu trato a minha vida? Como é que eu entendo que o Espírito Santo ele quer mudar meu ser, que ele quer que eu abra mão de coisas humanas, de egoísmo, de orgulho? É quando eu entendo, querido, que eu preciso começar a olhar para o outro. Se você hoje, fique de pé no seu lugar, se você hoje não consegue sentir algo por quem está do teu lado, pelas necessidades ou situações à sua volta, pare para pensar um pouquinho. Pare para pensar um pouquinho. Se você não consegue se sentir mexido com determinadas coisas que estão à sua volta, eu queria que você pensasse um pouquinho nisso. Porque o quanto os nossos corações estão sem sensibilidade pelo outro. E aí, eu te respeito quando você se posiciona politicamente, quando você entende que existem coisas que não estão sendo realizadas. Mas desde que você entenda que uma das coisas que Deus nos deu, querido, como poder para transformar pessoas, é o Evangelho. A gente vai lutar sim pelos nossos direitos, mas entenda uma coisa: o quanto nós somos igreja antes de sermos agente político. O quanto nós somos igreja antes de sermos a nossa profissão, professor, empresário, seja lá o que você faz. O quanto antes de qualquer coisa eu sou igreja, eu sou o lugar de compaixão, de amor ao próximo, de intercessão pelo outro, de chorar pelo próximo, de interceder pelas pessoas. O quanto, querido, antes de qualquer coisa, eu sou um contigo, meu irmão, meu amado irmão. Quando, querido, que antes de nós mostrarmos nossas conquistas, eu posso abraçar você só porque você é meu irmão e minha irmã. Depois a gente conversa dos nossos resultados. Quando, querido, que a gente pode chegar num lugar como esse e que você pode dizer assim, desabafar, abrir teu coração, dizer que está cansado. Porque você não tem que dar respostas para ninguém, você tem que ser você. E que você chega no altar, na adoração, você se derrama, porque aqui é o lugar de se derramar. O quanto, queridos, somos igreja. O lugar que a gente pode ser a gente. O lugar que a gente pode viver como filho de Deus. Somente isso. Será que aqui, pelo menos, podemos ser filhos? Lá fora, talvez, temos que cumprir tantas missões. Lá fora, talvez, temos que se posicionar em tanta coisa.
Mas será que quando a gente se reúne aqui, a gente pode ser somente filhos de Deus? Amado, abraçado, envolvido pelo Espírito. Será que quando a gente está aqui, a gente juntos pode adorar o Senhor? Sabe, o lugar que não importa os compromissos que tem amanhã, não importa as coisas, o que importa é que nada pode mudar quem eu sou em Deus, filho amado. Somos corpo, somos de uma mesma igreja. Cadê, querido, aquela vibração de ser igreja? Cadê aquela vibração de chorar por restauração? Igreja é lugar de gente doente, sim. Igreja é lugar de se prostrar, sim. Esse é o lugar, querido, que nós podemos abrir nosso coração e dizer: Pai, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do Senhor. Aquele lugar que você clama, aquele lugar que você deposita suas dores, aquele lugar porque por você estar reunido aqui e você tem a coragem de se expressar, porque quando você olha para o lado, é só mais um como você. É só mais um. Como o apóstolo Paulo diz, é um Pai, é um Espírito, é um batismo, é um só, é uma igreja, é só um.